Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos iniciar os nossos estudos de hoje clamando a presença do Espírito Santo e de Nossa Senhora aqui conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, dai-nos sempre a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai e ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade aos nossos estudos, estamos no capítulo 8º, verso 234. E estamos aqui meditando sobre as práticas exteriores dessa consagração. E agora falaremos da coroinha da Santíssima Virgem. A segunda prática, rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem, a coroinha da Santíssima Virgem. Esta compõe-se de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e fundamenta-se na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés. Lemos isso em Apocalipse 12. Segundo os intérpretes, essa mulher é a Santíssima Virgem. Há várias maneiras de recitar bem esta coroinha e seria demasiado longo mencioná-las. O Espírito Santo as ensinará aos que forem mais fiéis a esta devoção. Entretanto, para rezá-la, em sua forma mais simples, dizer-se ao começar: dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me virtude contra os vossos inimigos. Em seguida, reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante. No fim se dirá: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossa necessidade, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Verso 236, vamos meditar a respeito do uso das cadeias. Terceira prática. É muito louvável, muito glorioso e útil que aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus e Maria, que usem umas cadeinhas de ferro. Estas lhes ser-lhe-ão um sinal da sua escravidão de amor, e serão bentas com uma bênção própria. No dia da nossa consagração, da nossa cerimônia de consagração, o sacerdote, ele abençoa todas as cadeias dos nossos irmãos que participam conosco da nossa cerimônia de consagração. Então, estas lhes serão um sinal da sua escravidão de amor
e serão bentas com uma bênção própria. Este sinal exterior não são, na verdade, tão essenciais, e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a esta devoção. Mas os escravos de amor sacudiram as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original e talvez os pecados atuais os tinham reduzido. Por isso, não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam, com São Paulo, de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo. Estas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, que todos os colares de ouro dos imperadores. Ainda que outrora não houvesse nada de mais difame do que a cruz, no presente é esse madeiro o que há de mais glorioso no cristianismo. O mesmo se diga dos ferros da escravidão. Entre os antigos e mesmo hoje entre os pagãos, nada há de mais ignominioso. Mas para os cristãos não há nada mais ilustre do que essas cadeias de Jesus Cristo. Elas livram-nos e preservam-nos dos infames laços do pecado e do demônio, colocam-no em liberdade e ligam-nos a Jesus e a Maria, não por imposição e por força, como se faz os aforçados, mas por caridade e amor como filhos. Atraí-los-ei com cadeias de caridade de Deus pela boca do profeta em Oséias capítulo 11, versículo 4. Estas cadeias são, por conseguinte, fortes como a morte e, de certo modo, mais fortes ainda nas pessoas que forem fiéis em usar este glorioso sinal até a morte. Pois, embora a morte destrua os corpos, reduzindo-os à podridão, não destruirá esse laço da sua escravidão, já que, sendo de ferro, não se corrompem facilmente. Então já fica a dica aqui, a gente já observou que essa cadeia ela tem que ser de ferro, não pode ser de ouro, não pode ser dourada, não pode ser bijuteria, elas têm que ser de ferro ou, como a gente costuma comprar, de aço inox, que é esse tipo aqui que não fica escuro. Já que sendo de ferro, ou hoje em dia nós encontramos de aço inox, não se corrompem facilmente. E talvez no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, essas cadeias, que lhes ligarão ainda aos ossos, constituirão parte da sua glória e sejam transformadas em gloriosas cadeias de luz. Felizes, portanto, 1000 vezes felizes, os ilustres escravos de Jesus em Maria que usarem estas cadeias até a sepultura. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, da feita que você se consagra e quer ser um escravo de amor de Jesus pelas mãos de Maria, você vai botar essa cadeia no seu braço e, se por amor assim você o fizer, você não vai mais tirar até ir para a sua sepultura com ela no braço, porque ela vai ser um sinal no dia da glória, no dia do juízo, que você é um escravo de amor a Jesus Cristo. Eis as razões por que se usam estas cadeiazinhas. A primeira razão é para que o cristão se lembre dos votos e promessas do batismo, para que se recorde da renovação perfeita que deles fez por meio desta devoção e da estreita obrigação em que está de lhes ser fiel. O homem conduz-se muitas vezes mais pelos sentidos do que pela fé pura, e esquece-se facilmente das suas obrigações para com Deus, se não houver qualquer coisa exterior que lhes faça lembrar. Ora, estas cadeinhas servem maravilhosamente para lembrar aos cristãos as cadeias do pecado e da escravidão do demônio de que o batismo livrou.
Lembram também a dependência de Jesus Cristo em que o homem se colocou pelo santo batismo, bem como a ratificação que dela fez ao renovar as suas promessas. Uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do seu batismo e vivem tão livremente como se nada tivessem prometido a Deus, como os pagãos, é que não trazem nenhum sinal exterior que os faça lembrar disso. Então, acima de tudo, que esse sinal aqui seja para mim, seja para você, uma lembrança de tudo aquilo que a gente prometeu no nosso batismo e que por meio dessa consagração aqui a gente renova todos os anos. A promessa de sermos fiéis a Jesus todos os dias de nossa vida e que nós prometermos nos opormos contra todas as obras do maligno. Nós, pelas promessas batismais, nós negamos tudo aquilo que veio do maligno. A segunda razão é para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Uma outra razão é para servirem de garantia e Voltando aqui. Uma outra razão é para servirem de garantia e preservação contra as cadeias do pecado e do demônio, pois temos de trazer ou as cadeias da iniquidade ou as cadeias da caridade e da salvação. Eu dei uma pequena gaguejada aqui, é porque eu estou observando que eu fiz marcações aqui no meu tratado e eu quero pedir que você faça aí no seu, tá? Então eu vou ler as frases que eu marquei a respeito do uso das cadeias e você vai marcar aí no seu tratado. Primeiramente, no verso 234, a respeito da coroinha da Santíssima Virgem, eu marquei: rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem à coroinha da Santíssima Virgem. Logo no início do verso 234. E aí também eu marquei aqui no meu tratado, eu vou mostrar para vocês o que eu marquei, para que você marque também. Me desculpe não ir falando enquanto eu ia lendo, mas ainda dá tempo. No verso 235, a oração que nós rezamos assim que nós começamos a rezar a coroinha da Santíssima Virgem. Dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me virtude contra os vossos inimigos. E aí, em seguida, reza-se o credo, Pai Nosso, essa parte todinha que ensina a rezar a coroinha da Santíssima Virgem. E essa belíssima oração, que é uma das orações mais antigas já encontradas a respeito de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa é uma linda oração, belíssima oração, também vale muito a pena ser marcada. No verso 236 eu marquei que os escravos de Jesus e Maria usem umas cadeiazinhas de ferro. Estas, logo no início do verso 236, tá? Você vai marcar aí. Estas vão lhe ser um sinal da sua escravidão de amor. Então eu marquei para que a gente saiba que essa cadeia é o sinal da nossa escravidão de amor. E serão bentas com uma bênção própria. Esses sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais. E uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a esta devoção. Muitas pessoas me perguntam: Luciana, minha cadeia arrebentou, e agora o que eu faço? Ah, Luciana, eu não tenho cadeia, e agora eu não vou me consagrar? Então aqui próprio São Luís ele já está respondendo, tá? Não, na verdade, não são tão essenciais e uma pessoa pode passar bem sem elas, embora se tenha abraçado a esta devoção. Logicamente que lá embaixo, no verso seguinte, ele vai dizer
que é muito bom, né? É muito válido que se use para fazer nos lembrar dos nossos votos batismais, que talvez a gente esqueça com tanta frequência quais são as nossas promessas do batismo, porque a gente não tem nenhum sinal que lembre. Por exemplo, nós que somos casados, que vivemos o matrimônio, nós trazemos a aliança como uma recordação daquilo que nós prometemos quando foi nos instituído este sacramento. Da mesma forma, os sacerdotes, eles usam também uma aliança que os lembra dos votos que eles fizeram quando receberam este sacramento da ordem. E aí, quando a gente faz a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria, a gente usa essa cadeia como uma forma de recordação das promessas do nosso batismo, que nós recordamos, que nós revivemos cada vez que nós fazemos a nossa consagração. Mas não é obrigatório, né? Pode passar muito bem sem eles, embora se tenha abraçado a esta devoção, ok? No verso 238 eu marquei: a primeira razão porque é bom que se use essa cadeia é para que o cristão se lembre dos votos e promessas do seu batismo, para que se recorde da renovação perfeita que deles fez. Aí você marca essa frase, tá? Para que se recorde os votos e promessas do seu batismo, para que se recorde da renovação perfeita que deles fez por meio desta devoção. Aí no verso 239, mais lá embaixo eu grifei: a segunda razão é para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos. Nós não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus, e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Certo? E vamos seguir. Verso 240. São Luís está falando agora comigo e com você de uma forma muito pessoal. Ah, meu querido irmão, quebremos as cadeias do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e dos seus segazes, e lancemos para longe de nós o seu jugo funesto. Para me servir das palavras do Espírito Santo, ponhamos os pés nos seus gloriosos ferros e o pescoço nos seus grilhões, como está escrito em Eclesiásticos 6:25. Curvando os ombros, levemos a sabedoria, que é Jesus Cristo, sem aborrecermos as suas cadeias. Eclesiásticos 6:26. Note-se que antes de dizer estas palavras, o Espírito Santo vai preparando a alma para que não venha a rejeitar este importante conselho. Eis as suas palavras: ouve, meu filho, e recebe um conselho de sabedoria, e não rejeiteis o meu conselho. Permite-me, meu querido amigo, que eu me una ao Espírito Santo para te dar o mesmo conselho. As suas cadeias são cadeias de salvação. Então, as suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus Cristo, do alto da cruz, deve atrair tudo a si, livre ou forçadamente. Ele atrairá os réprobos com as cadeias de seus pecados, a fim de os acorrentar. Como forçados e demônios, a sua ira eterna e a sua justiça vingadora. Mas atrairá particularmente nestes últimos tempos os predestinados com as cadeias da caridade. Atrairei tudo a mim. Hei de atraí-los com cadeias e vínculos de caridade. Estes escravos de amor de Jesus Cristo, estes prisioneiros de Jesus Cristo, podem usar as cadeias ao pescoço, nos braços, à cintura ou nos pés. O padre Vicente Carafla, sétimo geral da Companhia de Jesus, que faleceu em odor de santidade
Em 1643, trazia uma argola de ferro nos pés, como sinal de sua escravidão, e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente as suas cadeias. A Madre Inês de Jesus, de quem já falamos, usava uma corrente de ferro em volta da cintura. Alguns outros usaram-na ao pescoço, como penitência pelos colares de pérolas que tinham trazido no mundo. Outros ainda usavam-na nos braços para se lembrarem, nos seus trabalhos manuais, de que eram escravos de Jesus Cristo. Essas pessoas que usaram a cadeia no tornozelo, que usaram a cadeia no pescoço, que usaram a cadeia na cintura, essas pessoas aqui, elas viviam em odor de santidade. Essas pessoas aqui, elas viviam em semelhança às virtudes de Nossa Senhora. Eram pessoas com vida de oração, eram pessoas virtuosas, eram pessoas que usavam esse tipo de cadeia como meio de mortificação. Você imagina você passar o resto da sua vida com uma corrente amarrada no seu tornozelo. Isso jamais seria, para qualquer consagrado, um sinal de vaidade. Você usar uma corrente de ferro com cadeado pendurado no pescoço, isso para qualquer consagrado jamais seria um sinal de vaidade. Mas se você for resolver usar algo como São Luís está explicando aqui, uma corrente toda bonitinha, trabalhada, com um cadeado no pescoço, para mostrar para o mundo que você é um consagrado e o mundo lhe elogiar, olha, ela usam isso como um consagrado, né? Essa pessoa é consagrado a Jesus, é consagrado a Maria, olha, ela usa na cintura, está se mortificando. Que você, se por um acaso você escolher usar, como São Luís está falando, de alguma dessas formas, que seja com muita sabedoria, que seja com muita humildade, como um sinal de mortificação e de preferência que seja escondida, não como um sinal de vaidade. Então que você não use isso como um sinal de vaidade, né? Até mesmo essa pequena cadeia aqui que nós usamos, eu falo por mim, que sou mulher, né? Que já uso essa corrente aqui no meu braço há 4 anos. Então, muitas vezes nós somos convidados para eventos que você precisa ir com uma roupa mais formal, um casamento, uma formatura, uns 15 anos, né? Que você precisa ir com uma roupa de gala, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que esta pulseira, esta cadeia, esta corrente aqui, que é uma corrente simples de ferro, muitas vezes você quer usar uma bijuteria, quer usar algo mais bonito para combinar lá com a sua roupa de festa, não vai ornar, não vai combinar. Mas esse que é a questão da história. E aí é nessa hora que você tem que mostrar que você pouco se importa com as coisas do mundo, que o mais importante na sua vestimenta é a promessa que você fez da renovação dos seus votos de batismo. É o amor que você tem por esse símbolo aqui. Certo? Não por questão de vaidade. Porque o mundo agora vai ver que eu sou consagrada. Todo mundo vai me olhar agora como se todo mundo soubesse, né? Quem tá no mundo perdido nem sabe do que se trata isso daqui. Muitas vezes eu perguntar, mas essa pessoa não tira essa pulseira feia do braço, né? O mundo vai pensar assim, essa pessoa não tira esse negócio que não combina com nada do braço, vive com isso, todo canto que tá, a vida toda tá com essa pulseira, que não tem beleza nenhuma. Mas para nós a beleza é indescritível. E fica essa reflexão para nós a respeito desse nosso estudo de hoje. E São Luís, ele fala aqui que o símbolo da nossa consagração, para finalizar, né, esse nosso estudo de hoje, é a cadeia. A cadeia é um símbolo da nossa consagração.
Muitas vezes as pessoas elas querem usar a cruz como símbolo da consagração. Eu uso a minha cruz, né? Diariamente ela está aqui no meu pescoço, mas porque eu uso por amor, não é porque ela é o símbolo da minha consagração. Muitas pessoas usam o escapulário porque Nossa Senhora, ela nos faz promessas belíssimas a respeito de quem usa o escapulário, e é muito válido, né, quem usa o escapulário como realmente forma de amor a Nossa Senhora, a obediência a ela, que ela nos pede realmente que a gente use o escapulário. Eu tenho o meu. Quando eu não estou com a minha cruz, eu estou com o meu escapulário, mas a cadeia está sempre no meu braço. Como sinal da minha consagração é a cadeia. São Luís, ele não ensina outro sinal, tá, gente? Você pode usar qualquer outro sacramental que você quiser. A cruz, o escapulário, viver com o rosário nas mãos, lembrando que o rosário, para você usar ele pendurado na roupa, dentro do bolso, como pulseira nas mãos, você só vai usar esse rosário dessa forma se for algo que você use ele no decorrer do seu dia. Ah, eu não tenho agora o que fazer, tô com tempo livre, opa, tô trazendo meu rosário, vou rezar o rosário. Agora, só como um adorno para você levar esse rosário consigo para todo canto, como se ele fosse uma bijuteria, algo ali como um enfeite do seu corpo, de forma alguma. Não faça isso, tá? Que ele vá com você para onde você for, junto a você, como algo realmente que você utilize, que você reze muitos terços durante o seu dia, que você reze o seu rosário no seu dia, que seja a sua primeira obrigação do dia, né? Antes de qualquer coisa, acordar e rezar o seu rosário, rezar o seu terço, ter a sua intimidade com Jesus. Mas não que aquilo, que a cruz que você leva, que o rosário que você leva, que a cadeia que você usa, seja algo de vaidade para mostrar para o mundo. Combinado? E aí já seria até uma ofensa muito grande a essa maravilhosa rainha. Meu filho anda com o rosário para todo canto, está 24 horas com ele junto ao seu corpo, mas na sua hora vaga prefere utilizar este aparelho aqui do que utilizar o seu rosário. Então que nós tenhamos esta consciência, tá bom? Então finalizamos hoje por aqui nossos estudos. Amanhã a gente continua a partir do verso 243. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida mãe, Maria Santíssima.